Irmãs, queridos irmãos, amigos, amigas, como é bom podermos nos encontrar novamente neste estudo de Doutrina e Convênios. Hoje nós estamos estudando Doutrina e Convênios 87. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistem às aulas e convidar que continue assistindo e participando, colocando seus comentários. Também sou muito grato pelos comentários tão bondosos que tenho recebido de vocês. E eu tenho orado para que essas aulas, essas mensagens, elas possam chegar até vocês e vocês possam sentir a influência do Espírito Santo em suas vidas, que é o principal objetivo desta aula. E assim possam achegar seus corações ao Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, Redentor, a fonte de toda a verdade, a fonte de toda a retidão, luz, que pode mudar nossa vida para sempre e nos capacitar para um dia podermos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Muito obrigado por participarem. Vamos começar? Bem, essa sessão ela foi dada em 25 de dezembro de 1832 e os irmãos estavam comentando, ponderando sobre o problema da escravidão. É óbvio que a igreja, onde estivesse, ela seria abolicionista, isso é óbvio, mas naquela época existia a escravidão e eles estavam ponderando sobre isso. E quando ponderavam sobre isso, o profeta recebeu esta revelação, que está em Doutrina e Convênios 87. São apenas 8 versículos, e eu vou ler para nós do 1 ao 7 agora, tá bom? Então vamos lá. Em verdade, assim diz o Senhor, em relação às guerras que logo ocorrerão, a começar pela rebelião da Carolina do Sul, que por fim terminará com a morte e sofrimento de muitas almas. E chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando desse lugar. Pois eis que os estados do sul se dividirão contra os estados do norte, e os estados do sul recorrerão a outras nações, mesmo a nação da Grã-Bretanha, como é chamada, e eles também recorrerão a outras nações, a fim de se defenderem contra outras nações. E então a guerra se derramará sobre todas as nações. E acontecerá depois de muitos dias que escravos se levantarão contra seus senhores, os quais serão organizados e treinados para a guerra. E acontecerá também que os remanescentes dos que ficarem na terra se organizarão e se tornarão muito zangados, e afligirão os gentios com dolorosa aflição. E assim, pela espada e por derramamento de sangue, os habitantes da terra lamentar-se-ão, e com fome e pragas e terremotos, e também com o trovão do céu e o violento e vívido relâmpago, os habitantes da terra sentirão a ira e indignação e a mão castigadora de um Deus Todo-Poderoso, até que a destruição decretada ponha um fim total a todas as nações, para que o clamor dos santos e o sangue dos santos cesse de subir da terra aos ouvidos do Senhor de Sabaote, pedindo que sejam vingados seus inimigos. Senhor de Sabaote quer dizer Senhor das hostes, que é uma referência ao Salvador, Jesus Cristo. Então o profeta Joseph Smith, então ele fez essa importante profecia que culminaria, com a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, que foi começada pela Carolina do Sul, que disparou o primeiro tiro. E aqui fala que a partir disso teríamos muitas guerras. E essas guerras iriam continuar, claro que haveriam tempos de paz, mas continuariam muitas guerras,
até que culminasse com a vinda do Salvador. Mas eu não queria falar hoje com você e te afligir com guerras, porque elas têm acontecido em um número cada vez maior e ainda acontecerão muitas até a vinda do Salvador. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção que em meio a toda essa profecia aterrorizante, não é verdade? Nós encontramos aqui o versículo 8, que eu deixei para ler agora. Portanto, permanecei em lugares santos, e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Amém. Então o Senhor aqui ele está orientando o seu povo que permaneça em lugares santos, em meio a todas essas adversidades, calamidades que irão preceder a segunda vinda do Salvador. E eu fiquei pensando que a paz é tirada da terra e o mundo vive em aflição, mas para os santos, para aqueles que acreditam no Salvador Jesus Cristo, eles podem escolher lugares de refúgio para se resguardar de tudo isso. Eles podem ser puros de coração. Eles podem ter Sião dentro de seu coração onde estiverem, ao viverem o Evangelho. Eles podem encontrar paz em meio às aflições. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre este assunto. Que nós, eu e você, não importa a situação que o mundo esteja vivendo, e mesmo a circunstância que cada um de nós vive no momento. Alguns passam por grandes desafios neste momento, outros menos, mas todos passamos por desafios em determinados momentos da vida. Mas nós, que amamos o Salvador, que queremos nos aperfeiçoar nele, que o aceitamos como nosso Redentor, como nosso Deus, como unigênito, primogênito de Deus, como aquele que expiou por todos nós, expiou por mundos sem fins, esses podem encontrar paz. E então eu separei algumas escrituras sobre paz. Claro que você que tem assistido mais e participado das aulas, das mensagens, você sabe que eu gosto muito daquela escritura de João 14, 27, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz, irmãos, a paz que vem do Salvador, ela não é a mesma paz que vem do mundo. A paz do mundo quer a aceitação das pessoas. A paz do mundo deseja, enfim, bens materiais e tantas outras coisas, posição social e tudo mais. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquela paz que vem do Salvador, que vem através do viver do Evangelho, da retidão pessoal. E a retidão pessoal convida a influência do Espírito Santo intensamente em nossa vida. E então somos guiados pelo Espírito Santo. A luz de Cristo, ela se incendeia dentro de nós, ela aumenta muito. E nosso discernimento fica muito mais acurado. Podemos perceber com mais exatidão o erro do falso, o erro do certo, né? As falsidades do mundo, já que eu falei falso. E nós podemos deslumbrar com mais clareza na nossa mente, no nosso coração, uma visão da eternidade, a visão de futuro, perspectiva eterna. Podemos viver num nível mais elevado de vida quando temos essas condições. Em Mateus 15, do 14 ao 18, está falando dos profetas que viveram em todas as épocas, mas também se aplica a cada um de nós, a cada santo fiel que viveu em todos os tempos, desde Adão até agora, das pessoas que aceitaram o Salvador. Olha, começando no 14 até o 18. Estes são os que proclamaram a paz, que anunciaram o bem, que proclamaram a paz. Desculpe, vou de novo, eu me empolguei.
Cada vez que eu quero fazer voz de locutor de rádio, eu erro tudo. Então vamos de novo. Desculpa. Estes são os que proclamaram a paz, que anunciaram o bem, que proclamaram a salvação e que disseram a Sião: o teu Deus reina. E ó, quão belos foram os seus pés sobre os montes. E novamente, quão belos são sobre os montes os pés dos que ainda estão proclamando a paz. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Você conhece, certamente, várias pessoas que você te inspiraram tanto, eram pessoas tão boas, tão dignas, que só de estar perto delas você sentia paz. Não aconteceu com você? Eu posso citar inúmeras pessoas assim, que traz tanta paz na minha vida. E quando estou próximo de pessoas assim, eu sinto a influência do Espírito Santo na minha vida intensamente. Meus pensamentos são mais claros. Como é bom, maravilhoso ter pessoas assim que nos inspiram, que proclamam a paz. Eu estava vendo as bem-aventuranças, né? Bom, eu vou ler depois um pouquinho aqui, tá bom? Mas você conhece pessoas assim? Qual foi a influência dessas pessoas na sua vida? E mais, você consegue se ver como essas pessoas? Influenciando e levando paz ao coração das outras pessoas? Pensa nisso, claro que sim. Vive o Evangelho que você consegue, todos conseguimos. No 17, continuando. E novamente, quão belos são sobre os montes os pés dos que, daqui em diante, proclamarão a paz, sim, de agora em diante e para sempre. Mais um comentário. Eu amo tanto, almejo tanto na minha vida ter paz. E cada vez que eu vou me tornando uma pessoa mais madura, mais eu desejo paz. Mais eu quero estar em harmonia com as pessoas. Mais eu desejo que tenha paz no mundo. Na minha família, entre os meus vizinhos, entre os membros da ala que frequento, enfim, em todos os lugares. Não vou dizer no meu trabalho, porque hoje eu sou aposentado, tá bom? Mas eu sinto tanto desejo de ter paz, de viver em harmonia. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas no 18, olha o que diz. Eis que vos digo que isso não é tudo, pois, ó, quão belos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que é o fundador da paz, sim, o Senhor que redimiu seu povo, sim, aquele que concedeu salvação a seu povo. Quão belo é saber ter um testemunho, quão belo é se arrepender, mudar seu coração para se aproximar do Salvador Jesus Cristo. Quão belo é usufruir as bênçãos do arrependimento, que é a conversão, e de ter a sua vida voltada para o Salvador. Quão belo isso é! Porque o Salvador é a fonte da paz, que nos traz paz ao nosso coração, que muda a vida, muda a tal ponto que um dia poderemos ser chamados filhos de Deus. Sou tão grato. Claro, irmãos, irmãs, que todos nós somos filhos de Deus, filhos espirituais, que nascemos nessa terra. Mas no futuro, os que serão chamados de filhos são aqueles que serão exaltados, os demais serão servos. Que possamos viver de tal maneira a sermos filhos de Deus e recebermos vida eterna. Que possamos almejar intensamente ter paz na nossa vida e viver em harmonia entre as pessoas. Doutrina e Convênios 19, 23 diz assim: aprende de mim, Jesus Cristo, né? Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Aqui nós podemos observar algumas coisas importantes nos verbos. Aprender exige ação.
Ouvir é uma ação. Andar é uma ação. E aqui o Senhor está dizendo assim, ó, age para aprender de mim. Age para ouvir minhas palavras. Irmãs, irmãos, como nós ouvimos as palavras do Salvador? Como nós ouvimos? Pode ser através de nossas orações e as revelações pessoais que recebemos. Pode ser no estudo das Escrituras. Leia a Doutrina e Convênios 18, irmãos, irmãs. Que ali o Senhor está dizendo que as Escrituras, em especial, ele está se referindo ali à Doutrina e Convênios, são a palavra do Senhor. E quando você lê Doutrina e Convênios, você pode dizer que você ouviu a voz de Deus, de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Lê Doutrina e Convênios 18. E daí ele fala assim, andar na mansidão de meu espírito, quer dizer, viver aquilo que você aprendeu, viver o Evangelho, ter esta vivência do Evangelho. Quando você tem vivência do Evangelho, você é cheio do Espírito. E quando falo do Espírito, estou falando da luz de Cristo e também do Espírito Santo, né? Que testifica ao nosso coração. E quando nós vivenciamos, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós vivemos a palavra do Senhor, então nós encontramos paz em Jesus Cristo. E no versículo 24 diz, eu sou Jesus Cristo. Vim pela vontade do Pai e cumpro a sua vontade. Que coisa, que lição, que símbolo, irmãos, maravilhoso. O Salvador, ele é a fonte da paz. Ele é o caminho, a verdade, a luz. O Salvador é o nosso Redentor. E ele veio para cumprir a vontade de nosso Pai Celestial. E ao fazer isso, ele ensinou a cada um de nós que se realmente amamos a Deus, nós vamos desejar cumprir sua vontade. Que foi exatamente o que o Salvador Jesus Cristo fez. Porque ele ama nosso Pai Celestial. E porque ele ama nosso Pai Celestial, ele faz tudo o que nosso Pai Celestial quer. E por isso ele é Deus, Jesus Cristo Salvador. E ele está mostrando a cada um de nós que se realmente temos amor por Deus, nós vamos guardar seus mandamentos. E isso não é maravilhoso? Porque imediatamente ao começarmos a guardar os mandamentos, recebemos mais paz na vida. Isso é maravilhoso. E essa paz vem do Salvador. Eu tinha comentado sobre as bem-aventuranças em Mateus 5, e eu separei duas aqui. Primeiro no versículo 5. Mateus 5, 5. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. As pessoas mansas vão herdar a terra. Significa que as pessoas mansas receberão vida eterna. Não é extraordinário? Às vezes lemos e não entendemos, né? Os mansos vão herdar a terra. Significa que terão vida eterna. No versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, aquele que ama a paz, aquele que distribui a paz para as pessoas ao seu convívio. Eles são pacificadores. Eles são aqueles que vão ser chamados filhos de Deus. Em outras palavras, são aqueles como os mansos, né? Que são o mesmo grupo de pessoas que herdarão a terra, que serão exaltados. A minha filha, certa vez, ela trabalhou como funcionária no templo de Salt Lake City. E ela relatou que existe muita paz no templo, né? Mas às vezes você vê um zoomzinho aqui, zoom assim, né? Mas ela fez um comentário extraordinário uma vez. Ela comentou assim que quando as esposas das autoridades gerais vão ao templo e elas entram, o ambiente muda.
Não é? E elas estão dentro do templo, irmãos, irmãs, que é o lugar da paz. Mas quando essas pessoas entram, o ambiente muda e a paz flui nos corações das pessoas. Esses foram os sentimentos que minha filha compartilhou comigo. Não é maravilhoso isso? Você conhece pessoas que levam paz à tua vida? Você conhece pessoas que quando você chegou próximo, você sentiu paz? Você deseja intensamente paz na sua vida? E o que você está fazendo para ter mais paz? Lembra que a paz vem do Salvador. E o próprio Salvador diz: ouve minhas palavras, minha voz, aprende minhas palavras e anda na mansidão de meu espírito. Este é o caminho para receber mais paz na vida. Eu estava procurando aqui, eu encontrei uma mensagem na Conferência Geral de abril de 2013. O título é: A fé em meio à tribulação traz paz e alegria. É do elder Robert D. Hayes, do Coro dos 12 Apóstolos, e ele falou assim, abre aspas: às vezes não entendemos morte, doença, deficiências físicas e mentais, tragédias pessoais, guerras e outros conflitos. Algumas delas são uma parte necessária de nossa aprovação terrena. Outros, como Enoque previu, fazem parte da preparação para a segunda vinda do Salvador, no qual os céus escurecerão e um manto de trevas cobrirá a terra, e os céus estremecerão tanto quanto a terra. E haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens. Mas, disse o Senhor, preservarei meu povo. E quando Enoque ouviu essas coisas, ele recebeu uma plenitude de alegria. Fim da citação. O Salvador, Jesus Cristo, está nos ensinando que entre seu povo haverá paz. E Enoque, aquele profeta de Sião, aquela cidade que foi elevada aos céus, olhando, o Senhor, se você leia lá em Pedro de Grande Valor, tá bom? Mas ele diz que o Senhor começou a mostrar as coisas que iam acontecer e ele se entristeceu muito. Então o Senhor mostrou que o Salvador viria para expiar por todos nós. E ele se alegrou. Entre o povo do Senhor havia paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, desejo de todo o coração que de alguma forma esta mensagem tenha trazido um pouco de paz na tua vida. Testifico que Jesus Cristo vive. Ele é a fonte da paz. Todo aquele que se aproxima do Salvador em retidão recebe mais paz. E esta é a mensagem que eu deixo com você hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãs, irmãos, meus amigos, queridos jovens, crianças, as crianças, um abraço do vovô Dé, tá bom? Cuide-se bem, tenham paz, recebam paz, mas lembra, esta paz vem do Salvador. Se cuide.